Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel 22, versículo de número 30. Você que trouxe sua Bíblia, aí nós vamos orar em nome de Jesus. 22:30. Amém, irmãos? Todo mundo encontrou aí? Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos lá. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha só o desabafo de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus buscou alguém que se colocasse na brecha, alguém que se colocasse na brecha do muro, a favor da terra, a favor da nação, mas Deus não encontrou ninguém. Vamos orar? Que Deus possa encontrar alguém nessa noite. Amém? Que Deus possa te mirar nessa noite, te ver nessa noite, contemplar o teu coração nessa noite. Que Deus possa levantar intercessores aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha liberar uma unção, que Deus venha trazer algo específico para o teu coração, uma carga específica, levantando você como intercessor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus e reconhecemos, ó Deus, que dependemos de Ti, Pai. Reconhecemos que sem Ti não podemos fazer nada. Rogamos perdão pelos nossos pecados, rogamos graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nos cubra com Teu amor, nos cubra com Tua mão de poder nessa hora. Cerca-nos com os Teus anjos, anjos guerreiros com espadas de fogo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa vida, nos esconda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos estar atrás da graça, atrás do muro de misericórdia, atrás do escudo da fé nessa noite. Debaixo do sangue de Jesus Cristo, pela fé, nós nos colocamos, ó Pai, crendo na promessa de proteção do Senhor, crendo que o Senhor quem nos guarda, guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda a nossa família, guarda a nossa casa. O Senhor é poderoso para blindar tudo com a sua unção, para nos guardar, ó Deus, no caminho, no trânsito, onde a gente estiver. O Senhor é poderoso para nos guardar, para nos livrar, para nos dar escape. Senhor, nós te pedimos essa noite que o Senhor, ó Pai, seja misericordioso, compassivo, seja Deus clemente, assaz benigno, Deus de bondade e muita graça sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, intercede por nós, querido Espírito Santo. Jesus querido, intercede por nós. A palavra diz que o Espírito Santo assiste às nossas fraquezas, assiste-nos na fraqueza e intercede por nós com gemidos sobremaneira inexprimíveis das regiões celestiais. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, à destra do Pai, vive a interceder por nós. Pai, glória ao Teu nome por toda a intercessão, por todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito a favor da igreja. Pedimos o Senhor, ó Deus, pela vida da irmã Miss que está no hospital com dengue. Repreendemos essa dengue, repreendemos todo o mal, todo sintoma da dengue, repreendemos toda enfermidade, toda seta do diabo, em nome de Jesus Cristo. Contra nós não vale encantamento, contra a vida dessa irmã não vale seta, não vale fúria, não vale revanche, não vale contra-ataque. Nós não aceitamos em nome de Jesus nenhuma ação das trevas contra a nossa vida, porque está escrito na sua palavra, Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Pai, está escrito: nós temos a unção e o maligno não nos toca. Estamos debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus. E nós te pedimos nessa noite, Pai, fala conosco. Levanta aqui intercessores, levanta homens de oração, mulheres de oração, levanta aqui um povo comprometido com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, para louvor da sua glória. Pai, nós te pedimos misericórdia, fala conosco, ministra aos nossos corações, abençoa, Deus, esse momento, que haja revelação, que haja entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Queridos, vamos dar um tema para a nossa mensagem. Amém? Oração intercessória. Intercessão. Amém? Como é importante a intercessão. Como é importante alguém se colocar na brecha a favor de alguém. Como é importante. Queridos, eu lembro do tempo que a minha mãe frequentava a igreja e clamava a Deus pela minha vida, pela vida do meu irmão. E nós, perdidos, estávamos nas drogas, na prostituição e mais um monte de outras coisas. E a minha mãe pagava um preço de oração. A minha irmã já convertida, minhas irmãs já convertidas, Adriana, Alessandra, oravam por nós, choravam. Eu lembro da minha mãe chorando, orando e chorando pela minha vida, pelo meu irmão, pela minha vida. A intercessão de uma mãe é algo tremendo, queridos, porque ela coloca o coração na oração. Ela intercede não só com palavras, mas com a vida, com o coração. E minha mãe pagou um preço de oração pela minha vida, me deixando exemplo de como fazer também pela vida da igreja, pela vida dos meus irmãos. Até que um dia o Senhor teve misericórdia da minha vida e me resgatou das drogas. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Eu me converti em 96. Estou até hoje na presença do Senhor, servindo o Senhor. Diga intercessão. Queridos, vamos considerar aqui um detalhe importante. No hebraico, o que significa intercessão? A palavra paga, pronuncia-se assim. Vem da palavra que significa colidir pela violência. A concordância de Strong, ela diz que quer dizer assim: colidir, encontrar por acidente ou violência, pela importunação. É como se você estivesse importunando até ser atendido. Você então entrar em colisão, você se colocar por acidente ou violência. No hebraico nós temos dois sentidos para a palavra intercessão. O primeiro é combater. Combater. O intercessor, ele vai se colocar face a face com Deus, mas também com Satanás. Estamos falando de intercessão, oração intercessória. A gente não está falando nessa noite de orar agradecendo pelo pão, de orar agradecendo pelo dia. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado porque o Senhor me guardou, foi uma bênção o dia. Obrigado pelo trabalho. Abençoa a minha noite de sono. Não é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando para orar com o coração.
para orar com violência, para orar de uma forma onde o nosso inimigo ele vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? A primeira é interceder, é combater. Você vai se colocar diante do Todo-Poderoso, mas você vai resistir o inimigo. Nós temos aprendido que o inimigo só sai com combate, com violência. Se você chegar para ele assim, por gentileza, você pode se retirar daqui? Ele não vai fazer, ele não vai sair. Você tem que expulsar ele. Você tem que repreender ele. O outro significado que nós temos, queridos, interceder é uma conferência com o rei, aonde você vai se colocar na presença do rei e vai rasgar o teu coração, vai abrir o teu coração para Deus. E Deus, que conhece o teu coração e se importa com o teu coração, com a tua vida, que te ama, Ele vai responder a tua oração. Isaías 43, verso de número 26, diz assim: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Eu vou chegar diante do Pai, e diante de Deus eu me prostro, me humilho, e eu vou ter uma conferência com o meu Senhor. Diante do inimigo eu estou de pé, com a mão erguida, e resistindo a ele, expulsando ele. Mas diante do meu Deus, do meu Pai, eu estou me humilhando, eu estou me prostrando, e eu entro em conferência com Deus. Esse é o significado da palavra paga. Nos dá esse sentido também. Diga intercessão. É você se colocar na brecha. Em 1 Samuel capítulo 12, verso de número 23, nós temos um texto aqui que a Bíblia coloca isso como se fosse um pecado não orar pelo teu próximo, não orar pela nação, não interceder por aquilo que Deus está te mostrando. Olha, interessante, por aquilo que Deus está te mostrando. Amém? Na hora da intercessão, Deus vai mostrar também, mas talvez você vai interceder por uma necessidade que você já viu. E como a gente tem falado aqui, quem tem a visão tem a missão. Você viu, então você tem que orar. Você viu o problema, você enxergou o problema, a responsabilidade de orar é de você, porque você viu, você identificou o problema. Então quem tem a visão tem a missão. Aleluia. 1 Samuel 12, verso 23, olha o que a Bíblia diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Glória a Deus. Então somente pois temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. A Bíblia coloca isso como se fosse um pecado, a gente deixar de orar pelo nosso próximo. Eu vou orar por quê? Por coisas que Deus me mostrou. Durante o tempo de oração, durante o tempo que eu me colocar na brecha, durante o tempo que eu começar a orar, o Espírito Santo vai me mostrar, vai me dar direções, para que eu possa orar também. Por isso, queridos, é importante que o intercessor
ele tem um caráter. Ele tem um caráter voltado para as coisas de Deus. Estão entendendo? O intercessor, ele tem que ter um coração ardente, um coração que almeja as coisas de Deus, um coração que tem paixão pelas coisas de Deus. Ele tem ardor, ele tem fervor pelas coisas de Deus. Ele quer ver as coisas de Deus acontecendo, ele quer ver o reino de Deus sendo implantado, ele quer ver as portas se abrirem, ele quer ver as pessoas abençoadas. Inclusive, queridos, isso é de qualquer cristão saudável. Qualquer cristão que nasceu de novo e que anda no Espírito, ele deseja o bem do seu próximo, ele deseja a vitória do seu próximo, ele quer ver vidas se convertendo, ele quer ver vidas sendo salvas, ele quer ver a sua igreja crescendo. E ele não só quer ver, ele faz por onde? Lembra que fé e obras são mortas? Fé sem obras, melhor dizendo, são mortas. Ele vai ter atitude. Ele vai fazer por onde? Ele vai dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque foi o profeta Isaías que viu que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e também tinha pecado de impuros lábios. E aí o Senhor o purificou. Uma vez que o Senhor o purificou, uma vez que ele teve então o seu caráter transformado por Deus, ele viu a necessidade de Deus. Deus vai dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha a trindade maravilhosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando: quem há de ir por nós? Isaías vai falar, vai se prontificar: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso nessa noite para Deus, não precisa falar agora, não precisa gritar isso. Mas se você teve um encontro com Deus, como Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Está lá em Isaías capítulo 6, eu não estou lendo a Bíblia no momento. E ele vê o Senhor em glória, como rei. E ele vê a santidade de Deus. Quando ele vê a santidade de Deus, ele vê a sua impureza, o seu pecado. E ele vê o pecado da nação. E quando ele confessa seu pecado, a Bíblia diz que um ser celestial tira do altar de Deus uma brasa viva e vai até Isaías e toca os lábios de Isaías. Diz que o pecado e a iniquidade dele foi tirado, foi perdoado. Pecado e iniquidade. E aí então, Isaías é promovido, ele é chamado por Deus, ele já era profeta, mas agora ele vai ser promovido por Deus, porque ele teve um encontro com o Senhor, e ele teve uma experiência que resultou numa mudança de vida, a vida dele mudou. E aí ele vai ver a necessidade do coração de Deus. Quem é que vê a necessidade do coração de Deus, senão um intercessor? Senão alguém que ama o seu próximo ao ponto de começar a orar pela vida do seu próximo. De alguém que ama a igreja ao ponto de se colocar na brecha pela vida da igreja. De alguém que ama o perdido ao ponto de se colocar na brecha pela vida das almas perdidas. Esse é o caráter do intercessor. Ele tem um coração ardente, ele tem uma sensibilidade espiritual, ele tem uma fé prática, e ele é persistente, ele é perseverante, ele persevera. Ele persevera. Talvez essa seja a virtude dos grandes, da perseverança. Foi persistindo até que conseguiu, até que alcançou.
até que viu a luz. Eu vejo pessoas às vezes na igreja que não perseveram, que não persistem. Chegam na igreja, estão atrasadas com Deus e já querem a bênção para ontem. Elas não dizem isso nas suas orações, elas não dizem isso nas suas palavras, mas elas chegam para Deus querendo a bênção para ontem, mas estão atrasadas com Deus. Não honram o Senhor. Quando Deus quer fazer algo, Ele levanta intercessores. Deus não fará nada até que a igreja ore. E Deus não vai fazer nada que você não orou na sua vida. Deus não vai lhe dar nada que você não esteja orando. Eu até acredito que Deus ele vai além. Mas se nós não orarmos, nós não veremos a mão de Deus. Não veremos o favor de Deus. Deus está te levantando nessa noite, querido. É tempo de oração, é tempo de clamar, é tempo de nos humilharmos na presença de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar quebrantamento. Essa semana, encontrei com um irmão aqui, que eu sempre encontro com ele no monte. E ele virou para mim e falou assim: pastor, vamos passar a noite no monte. Eu falei assim: qual o propósito? Ele falou assim: buscar poder, curar os enfermos, expulsar os demônios. Eu falei assim: eu vou, mas eu não vou com esse propósito não. Ele falou: não, pastor, qual que é o propósito? O senhor vai? Se o senhor for, qual que é o propósito? Eu falei assim: arrependimento, Deus me livrar da corrupção, Deus não permitir que os meus olhos se percam, Deus me livrar da prostituição, Deus trazer humildade para o meu coração. Eu falei assim com ele dentro da loja. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos dê uma motivação correta. Em nome de Jesus. Amém? Diga intercessão. Você é em potencial um intercessor de Deus. Sabia disso? Eu acredito que há pessoas que foram chamadas especificamente para essa missão aqui na terra. Mas todos nós podemos orar. Todos nós. E se nós orarmos, os dons espirituais eles vão aflorar. Se nós orarmos, a palavra de Deus ela é revelada para nós. Se nós orarmos, se a igreja se posicionar em oração, ela experimenta o ânimo do Senhor. Se nós orarmos, nós teremos contentamento, receberemos alegria, porque na presença de Deus há alegria, a plenitude de alegria, a abundância de alegria na presença de Deus. Diz o salmista. Se a gente orar, queridos, conflitos são resolvidos, porque existe um fundamento da oração. E qual é o fundamento da oração? O fundamento da oração, amados, é a palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra vai se tornar viva, vai se tornar eficaz, vai se tornar operante em nossas vidas. A palavra escrita, cristalizada, a palavra que está aqui na sua Bíblia, ela vai saltar dessas páginas para o seu coração, com entendimento. E aí,
as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Até para ter uma cura, precisa da palavra de Deus. Qualquer coisa que Deus vai fazer é a palavra. Qualquer coisa que Deus vai fazer é através da palavra, através da oração, da palavra falada, da palavra que é expressa através de adoração. Qualquer manifestação de Deus na Bíblia é antecedida por uma palavra profética, uma palavra de um sacerdote, uma palavra de alguém que se colocou, que se interpôs, que se colocou na brecha. Estão entendendo? Deus está te levantando essa noite. Pastor, eu não estou caído. Queridos, se você não tem uma vida de oração, me perdoe dizer, mas espiritualmente você não está de pé. Não está de pé. Espiritualmente não. Deus vai te colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai te colocar de pé. Posso ouvir um amém aí? Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus vai te colocar de pé. Há uma frase de Leonard Ravenhill, isso mesmo. Ele diz assim: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Você é no mundo espiritual o que você é a nível de relacionamento com Deus. E pastor, eu vou orar porque eu quero ver milagre. Não, queridos, não trilhe esse caminho. Você vai orar porque você vai se relacionar com Deus. Você vai orar porque o coração de Deus pede isso. Precisamos das bênçãos, precisamos dos milagres, precisamos de sinais. Mas isso vai nos seguir. Isso não é o foco é Jesus. Você está aqui nessa noite por causa de Jesus, não é por causa do pastor, não é por causa da igreja. Você está aqui porque você ama Jesus, você adora Jesus, você precisa de Jesus. Sem Jesus você não vive. Por isso nós estamos aqui nessa noite. É por causa de Jesus. Eu não vou na igreja por causa do homem, eu vou na igreja por causa de Jesus. Na verdade eu sou a igreja. É Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A vida de Deus está fluindo em nosso meio. Charles Spurgeon, ele dizia assim: as reuniões de oração são a marca da igreja. A marca da igreja é a reunião de oração. John Bunyan disse assim: aquele que foge de Deus pela manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Aquela palavra que Deus vai colocar no teu coração mediante o período de oração que você tiver de manhã, vai ser a palavra que vai te dar vitória durante todo o decorrer do dia. E ainda vai ser a palavra que vai trazer equilíbrio sobre a tua alma, vai trazer fortalecimento sobre o seu espírito, renovação da sua mente, e você ainda vai abençoar alguém com aquela palavra. Mas quando não temos uma vida de oração, quando não temos um devocional, nós saímos de casa meio que despidos espiritualmente falando, desprovidos. Mas eu oro à noite, pastor. Amém, irmão. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios. Vamos lá para Efésios. Rapidamente, por favor. Efésios, por causa do nosso tempo. Capítulo 6. Verso 18. Diz assim: e com toda a oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Olha o detalhe, queridos, vigiando com toda perseverança. Vigiar também é fundamento da oração. A oração, ela tem um fundamento, a palavra de Deus, mas também a nossa postura diante de Deus. Porque se a gente não vigia, do que adianta orar tanto? Do que adianta passar 1 hora em oração, 2, 3, 4, uma vigília a noite inteira, sendo que a gente não vigia? Eu acabo de participar de um culto, saio ali fora e já começo a gritar, a brigar, a esganar meu filho. É tudo em vão, é perca de tempo. A Bíblia diz assim: vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica, suplicando por todos os santos. Orar uns pelos outros. Orar em todo o tempo no Espírito. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja clamar. É tempo de nos posicionarmos em oração. Amados, eu lembrei aqui do texto de Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6. Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar, e nós temos aqui uma oração modelo, que é a oração chamada oração do Pai Nosso. Mas essa oração do Pai Nosso também tem um fundamento chamado perdão. Diga, perdão também é fundamento da oração. Porque Deus, ele vai ouvir o intercessor que tem um coração perdoador. Deus vai ouvir aquele que não retém perdão. Estão entendendo? Vou mostrar para vocês aqui, fundamento de intercessão, de oração. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Foi o testemunho do irmãozinho aqui, né? E depois a Bíblia vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Depois que Jesus lhe ensina a oração do Pai Nosso, ele dá subsídio, ele dá fundamento, ele dá recurso para essa oração. E ele ressalta a questão do perdão. Verso 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Fundamento da intercessão. Queridos, quando Jesus ele ensina os discípulos chegam para Jesus e pedem Jesus para ensiná-los a orar. Jesus então vai ensinar a oração. E ele vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, diga Pai nosso. Diga meu Pai. Glória a Deus. Seu Pai. Seu papai. Meu papai. Meu Pai querido. Nos fala de relacionamento. Olha a paternidade de Deus aí sendo revelada. Ele é teu Pai, aquele que se importa com você. Quais são os critérios de um bom pai? Qual que é o padrão de um bom pai? O pai que se importa com o filho, o pai que se interessa pelo filho, o pai que investe no filho, o pai que dá atenção para o filho, o pai que dá tempo ao filho, o pai que conversa, o pai que assiste, o pai que acompanha, o pai que educa, o pai que ensina. Deus muito mais.
A Bíblia diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Deus é muito melhor do que qualquer pai nessa terra. Por mais que você seja um paizão, Deus é melhor que você, é melhor que todos nós. Amém? O pai, ele investe, ele sacrifica, ele deixa de comprar roupa para ele, para comprar para os filhos. O pai paga o preço. São detalhes importantes na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Nós vamos interceder, eu vou me colocar na brecha, eu tenho que aprender isso, eu tenho que entender isso, que eu estou orando ao meu Pai. Uma outra coisa importante: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Diga santidade. Queridos, é princípio. O intercessor tem que ter uma vida de santidade, ele tem que permitir que Deus o santifique, ele tem que viver uma vida de consagração. Talvez isso seja o mais difícil para nós hoje, termos uma vida de santidade. Mas isso é obra do Espírito Santo, amados. É obra do Espírito Santo. É a palavra de Deus que nos santifica. Eu gosto de dizer assim: um homem que se consagra, Deus o santifica. Eu me baseio em João 17, que diz assim: Pai, santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade. É a palavra de Deus quem nos santifica. O homem, ele se consagra, ele se abstém, ele pratica o princípio da renúncia, ele jejua, ele diz não. Mas quem santifica é Deus, é o Espírito Santo, é a sua palavra. Uma outra coisa importante aqui nesse texto, diz assim: venha o teu reino, verso 10, faça-se a tua vontade. Mas a vontade de Deus é o reino de Deus na terra. Faça-se a tua vontade na terra como é nos céus. Seja feita a vontade de Deus na terra como é feita nos céus. Então a vontade de Deus, eu estou convicto disso, é o reino de Deus na terra. Jesus, ele fala para os discípulos que o reino de Deus estava dentro deles, porque o Espírito Santo já estava sendo ministrado na vida dos discípulos. A palavra viva, eles já tinham a semente da palavra de Deus dentro do coração. E quando a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós, juntamente com a palavra de Deus, o reino de Deus é implantado dentro de nós. O reino de Deus. A vontade de Deus é que o reino de Deus ele seja propagado, ele seja implantado. O governo de Deus, a soberania de Deus, o reconhecimento de que o Senhor é rei. Além de ser pai, ele é rei. Ele é rei. Ontem, no casamento que a gente participou, a oportunidade que me foi dada, eu falei isso. Quando Jesus ele recebe ouro, lá naquela manjedoura, lá naquele lugar onde Jesus nasceu, ele vai receber ouro. Ouro fala da realeza de Jesus. Jesus é rei. Ele é rei do casamento. Ele é Senhor. Senhor do casamento, Senhor do matrimônio. Ele é Senhor da família. Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor. Ele não é só Salvador, ele é Senhor. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que a palavra Senhor vem muito mais vezes do que a palavra Salvador. Há um interesse muito grande da parte de Deus que o seu reino seja estabelecido.
Então a vontade de Deus precisa prevalecer. E o reino de Deus é revelado através da igreja. A igreja, ela vai propagar o reino de Deus através do evangelho. Queridos, são detalhes que todo intercessor tem que saber. Você está orando a um Pai que verdadeiramente, com todas as suas forças, com todo o seu coração, se importa com você, te ama incondicionalmente, verdadeiramente, sacrificialmente, ao ponto de dar o seu filho para morrer na cruz por nós. E esse Pai que nos ama, Ele é santo, totalmente puro, totalmente santo, e requer santidade nossa também. Tem o poder de nos santificar. E esse Deus que nos santifica, Ele quer que o seu reino, que a sua vontade seja feita na terra como ela já tem sido feita nos céus. E eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. A minha oração é para que Deus levante aqui nessa noite intercessores em nome de Jesus. É para que Deus levante uma igreja que verdadeiramente ela vai orar, vai estar comprometida com a oração, vai orar incessantemente, vai orar fervorosamente, vai orar como se nunca orou na vida. Pastor, eu estou sem força. Querido, isso é estado. Ficamos fracos mesmo. Mas diga ao fraco, eu sou forte. Deus é tua força nessa noite. Amém? Pastor, eu estou desanimado. O Senhor é teu ânimo, irmão. Em nome de Jesus. O Senhor é teu ânimo. Amém? É Deus. Tua força, sua suficiência, tudo vem dele, vem das mãos dele. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus.